A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma videoaula referente às lições bíblicas da Escola Dominical de Adultos da CPAD, nesse quarto trimestre de 2022, onde nós estamos encerrando hoje a revista desse trimestre, que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Nesse trimestre nós estudamos a respeito do livro do profeta Ezequiel, uma revista temática, vários temas que nós estudamos aí nesse trimestre, contidos no livro do profeta Ezequiel, ao longo de 13 lições. Hoje nós estamos encerrando, hoje é a 13ª lição que vai ser estudada no dia 25 de dezembro de 2022, que é o dia do Natal, é o dia em que nós temos aí para celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que ele não nasceu no dia 25, mas o motivo da celebração é o que importa, não o dia, mas o motivo da celebração. Nós se lembrarmos, termos isso como um memorial de que um dia Deus ele enviou o seu Filho para que viesse à Terra e morresse para salvar toda a humanidade. E isso é um motivo de grande alegria. Então, nesse Natal, nesse dia 25, geralmente as pessoas se reúnem no dia 24, na véspera, com os familiares, e isso também é muito importante, é muito bom. E nós possamos nos alegrar por este motivo do Senhor Jesus Cristo ter nascido, ter vindo até a Terra, ter habitado entre nós, ter se sacrificado por nós, ressuscitado para nos garantir também aí a vida eterna. Então é um motivo de grande alegria. E o título desta última lição, a lição do livro do profeta Ezequiel, é O Senhor está ali. Nós estamos aqui encerrando o livro do profeta, esse assunto que nós vamos abordar aqui hoje. Ele está na última parte já do livro do profeta Ezequiel. A gente vai fazer aqui uma recapitulação do que nós vimos ao longo do trimestre, para mostrar que há uma ordem no livro do profeta Ezequiel. Como a gente já falou, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é uma mensagem de juízo, ali para o povo de Israel, onde há a saída da glória de Deus. Nós vimos isso a partir da lição 1, onde nós vimos o chamado do profeta Ezequiel. Ezequiel, o atalaia de Deus, damos ali o capítulo 3, versículo 16 até o 27. Depois estudamos na lição 2, vem o fim, Deus anunciando à nação de Israel o juízo que haveria de vir, que era inevitável naquele momento ali, porque não havia mais remédio, não havia mais solução, como vemos ali no segundo livro de Crônicas, capítulo 36. Aí na lição 3 nós vimos as abominações que eram praticadas no templo. Ezequiel é levado em visão até o templo, e ali ele vê as abominações que eram praticadas, uma pior do que a outra, a idolatria que imperava naquele lugar, que deveria ser ali o local de adoração máxima a Deus. Na lição 4, nós vimos quando se vai a glória de Deus, devido a todas essas abominações praticadas, a idolatria, a glória de Deus ela se afasta do templo, fazendo com que o juízo ele seja ali aplicado sobre a cidade de Jerusalém, sobre o templo naquela cidade. Na lição 5, nós vimos contra os falsos profetas, que se levantaram contra tanto Ezequiel, que estava ali na Babilônia, como também contra Jeremias, que estava profetizando em Jerusalém. Então, em meio às mensagens trazidas da parte de Deus por esses profetas, eles eram perseguidos por esses falsos profetas. Na lição 6 nós vimos a justiça de Deus, Deus ele mostrando ali a sua justiça. Daqui nessa parte mostramos ali que falamos a respeito de Noé, de Daniel e de Jó, uma lição muito importante também nós vimos ali. E na lição 7, a responsabilidade é individual, Deus mostrando ali para aquelas pessoas que a responsabilidade ela é individual. Eles não estavam pagando pelos erros de seus pais, Os erros que eles cometeram ali foram, claro que houve a consequência, houve a continuidade dos pecados cometidos, como nós vimos naquela lição, mas eles estavam pagando pelos erros que eles também cometeram, Eles pecaram contra Deus e estavam pagando por isso. Deram continuidade, às práticas abomináveis que eram ali feitas na cidade de Jerusalém, no templo. Então, eles dando continuidade, eles estavam ali pagando
pelo erro que cometeram. E aí nós encerramos nessa parte, né, no capítulo 18, ali a primeira parte do livro de Ezequiel. Na segunda parte do livro de Ezequiel, nós não estudamos aqui nessa revista, nesse trimestre, né, são profecias contra nações vizinhas a Israel, mas é isso que nós não abordamos aqui nessa revista, nesse trimestre. Já na terceira parte, nós iniciamos na lição 8. Né? Então, na lição 8, nós falamos o bom pastor, os pastores infiéis, Deus prometendo ali para Israel que seria, isso é uma profecia até escatológica, que seria o pastor deles, né? Profetizando contra aqueles falsos pastores, aqueles falsos líderes, falsos governantes que haviam ali em Israel, dizendo que os tiraria e seria ele, o bom pastor, que iria ali trazer as suas ovelhas de volta para junto de si. Na lição 9, né, isso já nessa terceira parte do livro, né, a parte da lição 8 nessa terceira parte do livro, que são profecias de restauração para o povo de Israel. São profecias escatológicas, né, profecias em que Deus ele fala a respeito de uma restauração para a nação de Israel. Aí na lição 9 nós vimos Gog e Magog, um dia de juízo, né? Uma lição importantíssima, nós vimos ali Gog e seus aliados, eles se reunirão contra a nação de Israel e invadirão Israel. Isso ocorrerá ali um pouco antes ou no início, né, da grande tribulação, e isso serve de grande marco para nós como igreja, para indicar que a movimentação geopolítica mundial que está ocorrendo, para que haja esse levante contra a nação de Israel, indica que o arrebatamento da igreja está próximo, né? Porque o arrebatamento da igreja é, para nós pré-tribulacionistas, o início da grande tribulação, né? O que dá início à grande tribulação. E na lição 10 nós vimos a restauração nacional e espiritual de Israel, porque justamente após essa invasão é que ocorrerá a restauração espiritual de Israel. A restauração nacional já deu início, né, com a criação do Estado de Israel, ali no ano 1948, e a restauração espiritual ela só ocorrerá somente após ali, né, essa invasão de Gog e Magog, após a grande tribulação é que ocorrerá, no período do milênio, né, iniciando o período do milênio, a restauração espiritual, ou seja, a restauração plena de Israel. E, no caso, nós estudamos no capítulo 37, que é ali a profecia, a visão, né, do vale de ossos secos. E aí, nessa última parte, né, do livro do profeta Ezequiel, né, na lição de hoje nós estaremos finalizando justamente essa última parte, né, que é o último oráculo do livro do profeta Ezequiel, que está entre os capítulos 40 e 48, né, que é uma visão que ele tem, na verdade, ali do milênio. Ele tem uma visão do milênio, desde o capítulo 40 até o capítulo 48, eventos que ocorrem ali nesse período do milênio, e já antecipando, né, uma tradição apocalíptica, né, ali o livro do profeta Ezequiel, né, não é somente o livro de Apocalipse que traz revelações apocalípticas, né, revelações a respeito de coisas escatológicas. O livro de Ezequiel, o livro de Daniel, o livro de Zacarias, no Antigo Testamento já fala a respeito de coisas futuras que ainda irão acontecer. E aí na lição 11 nós iniciamos esse estudo, nós vimos ali as dimensões do templo, vimos o retorno da glória de Deus para o templo, né, porque a glória de Deus que se afastou lá na época de Ezequiel ainda, né, que ele profetizou quando a glória de Deus se vai. E ali aquela glória só irá retornar no período do tempo do milênio. Então, essa glória não retornou ainda, né? Quando Ageu faz aquela profecia, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, Ageu 2:9, ali ele está se referindo à glória do templo do milênio, né? O templo que será ali construído no milênio. E a gente falou a respeito desse retorno da glória do Senhor, falamos que ali a santificação agora seria a regra, ali naquele lugar, né? O pecado seria deixado de lado, seria a regra, agora seria a santificação, e também ali uma nova forma de adoração, né? Ali também é falada pelo profeta Ezequiel. Nós falamos isso na lição 11. Já na lição 12, na lição passada, né? Terminando de recapitular tudo aquilo que nós vimos nesse trimestre, e dando continuidade a essa visão de Ezequiel, né? Que vimos na lição 11, na lição 12, dando continuidade, ele vê ali águas que saem do templo, né, e formam um rio, né? E formam um rio, essas águas sanadoras, águas purificadoras,
que saram ali as águas do Mar Morto e fertilizam toda aquela região desértica, a região do Arabá, mostrando, né, ali o poder daquelas águas que saíam do templo, trazendo prosperidade e vida para aquela região desértica, né? Isso a gente viu também ali uma aplicação, né? Nós vimos o aspecto pneumatológico, né? Vimos o aspecto pneumatológico dessa passagem. E aí, finalizando essa visão do profeta Ezequiel, né? Nós veremos, né, aqui na lição de hoje, na lição 13, os limites da distribuição ali da terra de Israel no período do milênio, né? Deus ele mostra quais serão, né, os limites da terra de Israel naquele período, e também vamos ver as dimensões e o novo nome da cidade de Jerusalém no milênio, né? Fazer só aqui a leitura do textuário e também da verdade prática, né? A gente fez essa recapitulação aí do que nós vimos e que nós veremos hoje, né? Então todo o livro do profeta Ezequiel ele tem uma ordem, né? Ele é bem ordenado e bem dividido, né, nessas partes, e hoje a gente vai estar finalizando esse assunto. Então aqui no textuário diz: não se fará nem mal, nem dano algum em todo o mundo da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está lá em Isaías 11:9. E a verdade prática: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo, né? Deus habita no meio do seu povo. Esse conhecimento aqui, né, como Isaías 11:9, ali no milênio, é onde ocorrerá justamente o cumprimento daquela profecia que Jesus fala que todo o mundo, né, o evangelho chegará em todo o mundo, né? Ali no milênio é quando se cumprirá essa profecia. Não se sabe ainda se será algo que ocorrerá através de pregações, ocorrerá automaticamente, né? Mas haverá ali pregadores, né? Pregarão, anunciarão o evangelho, e esse evangelho ele chegará em todo o mundo, né? Toda criatura ouvirá ali o evangelho do reino, né? Do reino no período do milênio, né? Quando todos terão conhecimento de Deus, né? O conhecimento será ali para todos. A leitura bíblica está em Ezequiel 48, do 30 ao 35, mas a gente vai fazer uso aqui também a partir do capítulo 47, versículo 13, né? Onde ele dá ali os limites da terra de Israel, e a partir do capítulo 48 vai limitando as terras. A gente vai trazer aqui, mostrar mais ou menos como é que vai ser essa distribuição e as dimensões também ali do templo, né? Então nós vamos fazer isso daqui. Ele divide aqui em 3 tópicos, né? No primeiro ele fala sobre a cidade, né? No segundo o nome das 12 tribos, e no terceiro o Senhor está ali, né? Que é o nome da cidade de Jerusalém, o novo nome da cidade de Jerusalém no período do milênio, né? Então a gente sabe que, na verdade, a vontade de Deus, ela sempre foi de habitar no meio do seu povo, né? Como está lá em Êxodo, no capítulo 25 de Êxodo, e no versículo de número 8, diz o seguinte: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Essa é a vontade de Deus, sempre foi a vontade de Deus, a de habitar no meio do seu povo, a de estar no meio do seu povo. Isso vai se cumprir no período do milênio, prefigurando ali o mundo vindouro, no estado perfeito eterno, né? Como está lá em Apocalipse 21, versículo 3, falando a respeito desse mundo vindouro, mostrando Deus no meio do seu povo, né? Onde diz assim, ó: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Isso daqui é já no estado perfeito eterno, no mundo vindouro, né? É por isso que o que ocorrerá no milênio é prefigurando esse estado perfeito eterno, né? Esse mundo vindouro. Então, ao longo da história, nós tivemos aí locais, né, onde Deus ele mostrou ali a sua presença no meio do seu povo. A gente vê no Antigo Testamento, primeiramente, o tabernáculo, né? O tabernáculo foi o lugar que Deus pediu para que Moisés construísse no meio da nação de Israel, no deserto ainda. E ali Deus habitou no meio do seu povo, né? A presença de Deus estava ali naquele lugar.
A glória de Deus, ela se manifestou naquele lugar, que a glória de Deus é o que representa a presença de Deus. E aí a glória de Deus estava ali naquele lugar representando a sua presença. Em seguida, no templo do Senhor, a glória de Deus também encheu o templo, mostrando que a presença de Deus estava ali naquele lugar. Então, o templo de Salomão, né? E aí, no período do milênio, a glória de Deus há de retornar, estando ali a presença de Deus naquele lugar. Então, são 3 templos, né, físicos, né? O tabernáculo, o templo de Salomão, o templo do milênio. 2 no Antigo Testamento, o outro no período do milênio, na dispensação do milênio. Enquanto que no estado perfeito eterno, né, no mundo vindouro, o templo ele não será físico. Não haverá, ou melhor, não haverá um templo físico, né? A gente vê isso lá em Apocalipse 21, 22, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 22, diz assim: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, não haverá templo no período do mundo vindouro, né? Ou melhor, no mundo vindouro, né? No estado perfeito e eterno, né? Diferentemente dos outros que prefiguram justamente esse mundo vindouro, né? O tabernáculo, em seguida o templo de Salomão, por último, né? Como um templo físico, o templo do milênio, e aí vem o mundo vindouro, onde Deus ele habitará no meio do seu povo, não precisará de um templo físico, né? Não precisará de um templo físico. Como a gente já falou na aula passada, é importante a gente não confundir os elementos do milênio com os elementos do mundo vindouro, né? Até porque o milênio ele prefigura o mundo vindouro, né? Mas são tempos diferentes. O milênio ele é a última dispensação. Nós estamos na dispensação da igreja, e aí após isso daí virá a grande tribulação, em seguida vem o milênio, e após o milênio, depois do juízo final, do tribunal do trono branco, é que vem o estado perfeito e eterno, o mundo vindouro, né? Novos céus, nova terra, né? Eis que faço nova todas as coisas. Então ali, né, no mundo vindouro, é diferente do período do milênio, né? Da dispensação do milênio que vem antes. A dispensação do milênio, ela prefigura, né? Por isso que há algumas coisas semelhantes, o mundo vindouro, o estado perfeito e eterno. Como a gente já viu até na aula passada, nós falamos disso na lição 12, como no caso das águas sanadoras que saem do templo, em relação às águas, a água da vida, né? A água da vida, como um cristal, né? Que sai ali do trono de Deus e do Cordeiro. Então, no caso, são coisas diferentes, né? As águas sanadoras que passavam formavam o rio ali, e a água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E também aquelas árvores que estavam à margem daquele rio, né? Os seus frutos, né? E ali não confundir com a árvore da vida, que está lá em Apocalipse. A gente falou na aula passada, né? São elementos que têm aí certa semelhança, um apontando para o outro, mas não, né? Não é... Cuidado para não confundir, né? Um com o outro. E no caso, na lição de hoje, a gente vai ver a Jerusalém do milênio, né? A cidade ali de Jerusalém no milênio, com o templo, né? Com um templo físico, ainda nesta terra restaurada, né? A terra restaurada naquele período, mas ainda aqui nesta terra, já a nova Jerusalém, que desce do céu, essa nova Jerusalém é no mundo vindouro, são novos céus e nova terra, não é mais nessa terra aqui, são novos céus e nova terra. E ali não tem templo, é sem templo, né? Isso a gente tem como diferença, né, de um tempo para o outro, do milênio para o mundo vindouro, o estado perfeito e eterno. Essa Jerusalém do milênio, ela é um tipo da nova Jerusalém, né? Até porque a gente vê em Ezequiel 48:16 as dimensões aqui da medida, nós vemos que essa cidade, essa Jerusalém do templo do milênio, ela é quadrada. E isso era algo que era novo ali para aquelas pessoas naquele tempo. Era uma novidade para eles, porque Jerusalém nunca havia sido quadrada. Mas aquela Jerusalém que haverá no milênio, foi profetizada pelo profeta Ezequiel, ela prefigura a nova Jerusalém, que também é quadrada, como a gente vê em Apocalipse 21:16. Só que não dá para confundir, até porque as dimensões, essa Jerusalém aqui do estado perfeito e eterno, do mundo vindouro, o seu comprimento, né, dos lados, ele é 1000 vezes maior
do que a Jerusalém do período do milênio, né? Então não podemos confundir aqui uma com a outra. Entendeu assim? Apocalipse 21:16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, né? Era um cubo, né? Um cubo, a cidade, ou melhor, será um cubo, né? A Nova Jerusalém, né? Que na verdade já está preparada, né? A Nova Jerusalém, aguardando aí para vir até nós, né? A Nova Jerusalém que João viu, né? João viu aquela cidade ali no livro de Apocalipse. Mas a pergunta é, nós hoje trataremos aqui do livro do profeta Ezequiel, né? Já mostramos aqui que uma coisa é diferente da outra, não podemos confundir, do milênio com o estado perfeito eterno. Então, em relação a essa cidade de Jerusalém, que haverá no período do milênio, onde é que ela se localizará, né? Onde é que ela ficará? É que a gente consegue ver isso ali no livro do profeta Ezequiel. Então a gente vê que aqui do capítulo 47, versículo 13, até o capítulo 48, último versículo 35, Deus ele revela a Ezequiel, né, as divisões da terra entre as tribos de Israel e também as dimensões da nova cidade, né? Então, se os irmãos forem fazer essa leitura, né, aconselho, na verdade, até fazer em uma tradução diferente da Almeida Revista e Corrigida, porque na Almeida Revista e Corrigida ele traz lá as dimensões em côvados e você vai ter que traduzir, vai ter que fazer ali uma conversão, né? Vai ter que fazer uma conversão para as medidas em metro, né? Para que você possa compreender melhor. Apesar que não é tão difícil, né? Mas para facilitar o entendimento, você pode fazer uma leitura, por exemplo, numa nova Almeida atualizada, né? Uma NAA, né? Uma tradução NAA, onde ali fica mais fácil de você compreender, porque já está no sistema métrico, né? E ali você consegue compreender melhor as dimensões, né? Ter uma ideia. Alguns mapas você vai conseguir encontrar também na internet, fica bom também visualizar, né? Para ter essa noção do que é que o profeta está falando. Porque muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender o livro do profeta Ezequiel, como o próprio autor, né? Ezequiel Soares dessa lição, ele falou no início do trimestre. É uma lição que é difícil de entender, porque também é um livro, na verdade, que é difícil de compreender, e também há poucos livros, né, comentários e outros livros assim que falam a respeito do livro do profeta Ezequiel, né? Então é algo que tem uma linguagem realmente um pouco complicada, né? Algo difícil porque também é algo escatológico, ainda irá acontecer. Algumas coisas são especulativas porque o livro ele não fala aí abertamente. Então se torna um pouco difícil de compreender às vezes. Então, para facilitar, procure ler aí, em relação a essas medidas aqui, né, uma linguagem que seja mais acessível, né, como é o exemplo que eu estou citando aqui para os irmãos da Nova Almeida atualizada, né. Ali você vai encontrar o sistema métrico e vai conseguir ter uma melhor noção das dimensões, né, do tamanho ali do que Deus está falando para nós, né. Então aqui eu fiz um mapa, né, para mostrar a distribuição, né, nas terras ali de Israel, né, as dimensões. E aqui a gente vê, na verdade, o cumprimento, né, dessa profecia de Ezequiel em relação à distribuição ali das terras no milênio, né, as dimensões da terra de Israel. Essa profecia, ela mostra a fidelidade de Deus para com a sua palavra, para com o cumprimento da sua palavra. Porque aquilo que ele prometeu para Abraão, concernente à distribuição, à posse das terras naquela região, não perdeu a validade. Vai se cumprir no período do milênio, né? Então aqui a gente vê a terra de Israel, né, no período do milênio, né, e as divisões, né? E ali ele fala, né, que vai ter uma região, uma porção para Dan, outra porção para Azé, outra porção para Naftali, Manassés, para Efraim, para Ruben, Judá. Vai ter uma porção do príncipe aqui no meio, e as outras tribos, né, elas vão ter também ali a sua porção, né, Benjamim, Simeão, Issacar, Sebulon e Gade. E aqui nessa porção do príncipe, dentro dessa porção do príncipe, esse príncipe, né, não diz quem é, não se fala,
Há aí especulações a respeito disso, mas é apenas algo especulativo, né? A Bíblia não fala a respeito disso, então a gente não vai se ater em relação a isso daí. Aqui dentro da porção do príncipe é onde vai se situar a cidade de Jerusalém, né? Onde vai estar o templo também ali dentro. Então, dentro dessa região, né, vai ter um santuário aqui nesse lugar, onde a cidade estará ali dentro, né? Então, a gente vai trazer outro mapa para poder ilustrar melhor isso daqui, né? Essa região aqui dentro, certo? Essa aqui está em verde, né? Vou pegar aqui um mapa para mostrar melhor essa região, né? Uma planta, né? Todas essas dimensões ela tem no livro aí do profeta Ezequiel, né? Quando os irmãos forem ler, fazer a leitura, vão ver aí encontrar essas dimensões, certo? Então aqui a gente tem, tentar posicionar aqui da melhor forma, né? Aquela região que estava lá dentro da porção do príncipe. Então é possível ver aqui, né? Dentro dessa região, que na verdade é uma região quadrada, né? Com 12,5 km por 12,5 km. Essa região está dentro, justamente como a gente falou, daquela região ali, daquela porção do príncipe, né? Então ela vai ter 12,5 km por 12,5 km. E dentro dela, como é falado lá no livro do profeta Ezequiel, vai ter uma porção, uma parte com a largura, né? Todas elas vão ter 12,5 km. No caso, por 5 km para os levitas, outra de 12,5 km por 5 km para os sacerdotes, e aqui dentro dessa região dos sacerdotes, pertencente aos sacerdotes, é que vai estar o templo. Então o templo aí vai estar dentro dessa região. Veja que o templo ele não está na cidade que a gente está falando aqui na lição de hoje, né? Que o profeta Ezequiel ele chama de o Senhor está ali, né? Jeová chamar, né? A cidade ela vai estar aqui, ó, nessa outra porção, que vai ter também 12,5 km por 2,5 km. E aí a cidade ela vai estar no centro, sendo que a cidade também é quadrada, né? Ela vai ter 2.250 metros por 2.250 metros, né? Os lados dela, tendo aí, né, algumas regiões ao arredor, né, de 125 metros, né? O comprimento, né, tanto para o norte, como para o sul, como para o leste e para o oeste. E aqui, ao lado, vai ter também umas regiões de cultivo, né, de um lado e de outro, de 5 km por 2,5 km, né, um retângulo, né. Então aqui vai ter essas duas regiões e no centro está a cidade que a gente vai abordar aqui, né, que é o Senhor está ali. Então agora a gente vai pegar essa cidade aqui e ver o que fala, que é o que está na lição aqui, né, o versículo que ele traz do 30 ao 35, né, trazendo ali os portões, mostrando justamente essa cidade. E também os versículos também, são 16 e 17 do capítulo 48, traz as dimensões dessa cidade, que está aqui do outro lado. Está um pouco imprensado aqui para a gente mostrar, mas a gente vai conseguindo. Então aqui a gente vê justamente a cidade, né? Ela tem 12 portões, tem 2.250 metros, né, de um lado e 2.250 de outro. Ela é quadrada, né, a cidade. E aqui, cada um dos portões, né, vai ter o nome das tribos de Israel, né, que é o tópico 2, né, que a gente vai ver aqui. Então, no norte, Ruben, Judá e Levi. No leste, José, Benjamim e Dan. Ao sul, Simeão, Issacar, Zebulon. Os irmãos vão acompanhando, isso aí tudo vai ter no texto da leitura bíblica em classe. E ao oeste, Gade, Asser e Naftali. Então, essas são as tribos, né, de Israel. Cada uma aí o nome de um portão, né? Cada um com um nome para o nome de um desses 12 portões. E o nome da cidade, o Senhor está ali, né? Então, a questão é, qual o propósito desses nomes, né, dos nomes, né, das 12 tribos nas portas da Jerusalém milenial, né? Aqui ele traz no tópico 2, no ponto 3, ele fala bem a respeito disso, né? Ele mostra, tá até o exemplo aqui, do éfode sacerdotal, né? Tá lá em Êxodo 28:12, que diz: e porás as duas pedras nas ombreiras do éfode,
por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os ombros para a memória diante do Senhor. Ou seja, era algo memorial, né? Ali os nomes das tribos no éfode de Arão. E da mesma forma, esses nomes nas 12 portas da cidade de Jerusalém milenial, assim como também estarão na Nova Jerusalém, como está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 12. Essa a gente abrir aqui, Apocalipse 21, 12, diz assim, ó, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Né? Então, aqui a gente vê que, justamente prefigurando, né, o templo ali na Nova Jerusalém, né, como a gente já falou, prefigurando, né, mas uma coisa diferente da outra. Mas, como ele prefigura, né, justamente é esse o mesmo objetivo. E qual objetivo? Para memória dos filhos de Israel. Então era um memorial, né? O nome ali será para um memorial, para se lembrar justamente do cumprimento da promessa de Deus para Abraão. Né? Até porque Abraão teve como filho Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve os seus 12 filhos ali, que são as 12 tribos de Israel. E aqui a gente vê justamente, né? Nesse caso aqui, essas 12 tribos, cada um nomeado como os 12 filhos, né? Até porque em alguns momentos as tribos elas vão mudando o nome, né? Levi, como não tinha porção junto com seus irmãos, né? Passou ali para José, né? Foi nomeado como seus 2 filhos, né? Efraim e Manassés. Sai José, sai Levi, entra Efraim e Manassés, completando os 12, né? Então algumas listas os irmãos vão encontrar isso daí. Outras também diferentes ao longo da Bíblia, mas nesse caso aqui, do tempo do milênio, a lista ela é feita com base no nome dos filhos, né? Os filhos de Jacó, né? Então, aqui a gente vê que o objetivo desses nomes, nessas portas, era justamente ali de fazer um memorial para os filhos de Israel, né? Para que eles se lembrassem, né, das promessas de Deus para os filhos de Israel. A promessa de Deus para Abraão, a promessa de Deus para Isaac, a promessa de Deus para Jacó e para a terra de Israel. Mas qual o critério para a ordem desses nomes aí das tribos de Israel? Né? Essa é uma pergunta que não há uma resposta clara para isso. Né? Como o próprio autor diz, né, provavelmente o escritor sabia o porquê daquilo ali. Né? Ele não ia fazer aí de forma aleatória. Ele sabia o porquê que ele estava fazendo aquilo. Mas isso é desconhecido para a gente. Esse critério ele é desconhecido. Então o que tem são especulações, né, que são feitas aí a respeito dessa ordem, né? O critério estabelecido para isso. Mas aparentemente o que melhor explica a ordem dos nomes aí é o critério das mães deles, né? Que apesar de se encaixar melhor, não é algo conclusivo, né? Não é algo conclusivo. Até porque a gente vê aí que Dan, como a gente viu aqui no mapa, né? Os irmãos podem voltar até aí, ou fazer um mapa também, escrever aí no papel, verificar na Bíblia também de vocês. Dan está junto de José e Benjamim, né? Dan está junto de José e Benjamim, sendo que Dan, ele é filho de Bila, que é serva de Raquel. E José e Benjamim são filhos de Raquel. Então, o fato aí, né, já quebra, né, essa ordem, né, esse critério aí de estarem junto com o nome das mães, quebra justamente por isso daí, né? Já Naftali, que é o outro filho de Bila, ele está junto de Gad e Azer, que são os filhos de Zilpa, que era serva de Leia, né? Isso também quebra aí esse critério, né? Então é algo que é especulado, mas que não é bem estabelecido justamente por causa dessa quebra aí não. Mas há, claro, uma lógica para a colocação dessa ordem nos nomes, né? Não é algo feito aí de forma aleatória, né? Mas é algo que se perdeu, né? Aí essa ordem com o passar dos tempos, né? É algo que a gente vai saber mais à frente, né? São apenas especulações que são feitas aí em torno desse assunto. Então aqui a gente vem para finalizar, né? Ele fala, o Senhor está ali, né? No tópico 3, e como ele mostra aqui, Jerusalém ela já foi chamada de alguns nomes, né? No caso, Jerusalém já foi chamada de Salém, né? A gente vê lá em Salmo 76 e no versículo 2 diz, ó, e em Salém
está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Né? Desde a época de Abraão, né? Quando a gente vê lá em Gênesis capítulo 14 e no versículo 8, quando veio ali a Abraão, então saiu o rei de Sodoma, né? Deixa eu ver aqui, onde é que está aqui Salém. Saiu o rei de Sodoma, de Gomorra, e o rei de Adamá, Zeboim, Belá, Ezoá, e ordenaram Natal e Sidim, né? Aqui no caso, né, vai falar a respeito de Melquisedeque, melhor, 14, 18, né? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era o sacerdote de Deus Altíssimo. Então, desde essa época de Abraão, a cidade ali se chamava Salém, né? Gênesis 14, 18. Depois passou a se chamar Jebus, né? Quando estava sob o domínio dos Jebuseus. Está lá em Juízes 19, versículo 10. E após isso, após a tomada daquela cidade por Davi, ela passou a se chamar Jerusalém, que significa cidade de paz, né? Então esse nome, ele permanece aí, só que com o tempo, a cidade de Jerusalém, ela foi palco, né? Aí da prática de abominações, idolatria, prostituição, de violência, e com o objetivo de desassociar o nome de Jerusalém dos pecados que foram cometidos no passado, essa cidade ela vai receber um novo nome no período do milênio, e esse novo nome ele vai estar relacionado com o próprio Deus, para justamente desassociar dos pecados, né? Associar aquela cidade com santidade, né? Que será a regra ali naquele lugar. Então vários nomes a gente vê que foram aí ao longo das Escrituras Sagradas associados a Deus. Esses nomes, o próprio Deus se revelando, né? Ali a sua natureza, o seu poder, em determinadas situações. Então a gente vê ali, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 22, versículo 14, Deus ele se revelando ali a Abraão como Javé Jiré, né? Esses nomes aqui, né? Javé é o tetragrama sagrado, né? Yavé, né? Que é ali o tetragrama sagrado, né? E ele é melhor traduzido, né? Algumas pessoas traduzem como Javé, outros como Jeová, né? Mas aqui a gente vai traduzir como Javé ou Yavé, né? Então tem Yavé Jireh ou Javé Jireh, né? Que significa o Senhor proverá. Foi assim que Deus mostrou para Abraão, né? Quando ele veio ali e providenciou aquilo para Abraão, aquele cordeiro no lugar do seu filho Isaac. Também se apresentou como o Senhor que sara, Javé Rafá, Yavé Rafá, para o povo de Israel, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Também se apresentou ali a Gideão como Yavé Shalom, ou Javé Shalom, né? Juízes capítulo 6, versículo 24, onde ali ele se apresentou como o Senhor de paz, ou o Senhor é paz. E também Yavé Roi, né? Ou Javé Roi, o Senhor é o pastor. Ele se apresentou a Davi no Salmo 23 e no versículo 1. Então a gente vê ali Deus como um Deus que é pastor, né? Que apacenta o seu povo. E no período do milênio, ali Deus mais uma vez associará o seu nome, mostrando uma circunstância, né? A circunstância em que ele vai estar ali presente. E ali, aquela cidade, no período do milênio de Jerusalém, passará a se chamar Yavé Chamar, ou Javé Chamar. O Senhor está ali, né? Como está em Ezequiel capítulo 48, versículo 35, né? Que é finalizando o livro de Ezequiel, mostrando o nome daquela cidade, mostrando ali, ou seja, caracterizando, né? Porque não é algo aleatório esse nome, mostrando que Deus estará ali presente naquele lugar, né? Yavé Chamar, já prefigurando, né, o mundo vindouro, onde a presença de Deus estará naquele lugar. E aqui também mostra, né, o Senhor está ali, né, mostra que Deus ele será tanto o Senhor das terras de Israel, como também de todo o mundo naquela época. A gente vê até entre os versículos aí desse capítulo 47 e 48, que Deus diz que aqueles estrangeiros que estiverem na terra de Israel também ganharão porção na terra de Israel. Então você vê que Deus ele mostra que ele é o Senhor de todas as nações, né? Claro que Israel será a nação em evidência nesse período do milênio, né? Mostrando o cumprimento da promessa de Deus para o seu povo. Mas Deus ele é o Senhor de todas as nações, de todo o mundo, né? E aí no período do mundo vindouro, obviamente, não haverá mais distinção, né?
entre isso daí. Serão ali Deus e o seu povo, né? Toda a terra. Então aqui para finalizar, vou ler aqui a conclusão do autor, ele diz: o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. O que não diremos com a sua plenitude. As bênçãos associadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra, né? Como eu havia acabado de falar. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então aqui a gente encerra, finaliza, né, essa revista, essa lição maravilhosa que nós tivemos aqui ao longo desse trimestre, né? No próximo ano nós estaremos aí iniciando uma próxima lição, a lição Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, né? Do pastor Elinaldo Renovato, né? Nós estaremos estudando aí, mostrando o que é realmente o avivamento por meio do Espírito Santo, né? Um avivamento espiritual. Na próxima lição, né? na lição número 1 desse trimestre, aqui do primeiro trimestre de 2023, a gente vai estar aqui falando, né, o que nós veremos, capítulo por capítulo, a cada lição, né? Falando a respeito dos temas que serão vistos ao longo do trimestre, falando um pouco melhor a respeito, também estudando a lição de número 1, né? Então, quem ainda não adquiriu a revista, né, adquira a revista do próximo trimestre, para que a gente possa estar acompanhando aqui. Lembrando que essa aqui é apenas uma videoaula, como a gente gosta sempre de lembrar, é um subsídio à lição, né? A gente aqui não faz a leitura da revista, né? É apenas aqui para ajudar, né, auxiliar alunos e professores também que darão aí as suas aulas na escola bíblica. Lembrando que essa aula não substitui a aula da escola dominical no domingo. Então eu convido a todos, né, para que participem da escola bíblica dominical no domingo nas suas igrejas, porque é importantíssimo, porque não somente o conhecimento do Senhor ele é importante, mas a comunhão com os nossos irmãos também. Então é importante que estejamos presentes na igreja do Senhor no domingo para aprender mais da parte de Deus, comungar ali com os irmãos. E claro, quando tem muitas cabeças ali pensando, muito aprendizado nós iremos também ter. Eu acredito que se você ficou conosco aqui até aqui neste momento, você tem gostado dessa videoaula, então eu peço desde já que você curta esse vídeo, compartilhe também com seus amigos, com os irmãos da igreja, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Também, se possível, se inscreva no nosso canal, né? Você vai estar nos apoiando para que esse vídeo ele chegue até mais pessoas, eles possam também estar sendo aí abençoados, né? Como eu já disse, não se esqueçam, neste domingo também, participem da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.